Quando pressionamos um botão e um LED acende. O sistema executa um ciclo fundamental, recebe uma entrada, toma uma decisão e produz uma saída. É assim que um sistema embarcado percebe o ambiente e atua sobre ele. Nesta aula, veremos como as portas de entrada e saída conectam o microcontrolador ao mundo externo. Vamos começar pelos sinais digitais, avançar para sinais analógicos e terminar com um exemplo completo usando um botão e um LED. Do ponto de vista do microcontrolador, o botão fornece informação e é uma entrada. O LED é o elemento de saída e recebe a ordem produzida pelo sistema. Esse sentido é essencial. O mesmo sinal pode ser uma saída para um dispositivo e uma entrada para outro. Por isso, sempre devemos perguntar: entrada ou saída para qual componente? Muitos pinos de um microcontrolador são chamados de GPIO, sigla para entrada e saída de propósito geral. Por software, um pino de GPIO pode ser configurado como entrada ou como saída. Em vários dispositivos, o mesmo pino também pode assumir uma função alternativa, como temporizador, conversor analógico ou interface de comunicação. Internamente, registradores controlam a direção do pino, armazenam o valor escrito na saída e permitem ler o nível presente na entrada. Bibliotecas e software escondem parte desses detalhes, mas o mecanismo básico continua o mesmo. Uma entrada digital interpreta faixas de tensão como nível lógico baixo ou nível lógico alto. Esses níveis não devem ser confundidos automaticamente com 0 e 5 volts. Eles dependem da tensão de alimentação e das especificações do componente. Se um pino de entrada não estiver ligado ao nível definido, ele pode ficar flutuante e produzir leituras instáveis. Resistores pull-up ou pull-down mantêm a entrada em um estado conhecido quando o botão ou sensor não está atuando. No nosso exemplo, usamos um pull-up. Com um botão solto, a entrada é mantida em nível alto. Quando o botão é pressionado, o pino é conectado à terra e passa para nível baixo. Dizemos então que o botão é ativo em nível baixo. Uma saída digital coloca o pino em um nível lógico baixo ou alto. Ela pode comandar diretamente uma carga pequena, como um LED de baixa corrente, desde que exista um resistor limitador e que os limites do datasheet sejam respeitados. Um pino de GPI ou não fornece potência suficiente para motores, relés e outras cargas maiores. Essas cargas precisam de um estágio de acionamento como um transistor ou um circuito integrado apropriado. Nem toda informação possui apenas dois estados. A tensão produzida por um potenciômetro ou por alguns sensores pode variar continuamente. Para medir essa tensão, o microcontrolador utiliza um conversor analógico digital, ou ADC, que representa a entrada por um número. Para controlar brilho ou velocidade, muitos sistemas utilizam modulação por largura de pulso, conhecida como PWM. O pino continua alternando entre níveis digitais. A fração de cada período em que o sinal permanece em nível alto modifica o valor médio entregue à carga. Portanto, o PWM não é, por si só, uma saída analógica verdadeira. Agora podemos fechar o ciclo. Primeiro, configuramos o botão como entrada e habilitamos o resistor interno de elevação, conhecido como pull-up. Também configuramos o LED como saída. Em seguida, o programa lê periodicamente o botão. Como a entrada é ativa em nível baixo, o valor lógico é invertido. Por fim, o estado calculado é escrito no pino do LED. Esse método de consultar repetidamente uma entrada é chamado de polling. Ele é simples e adequado para este exemplo. Em aplicações mais complexas, uma interrupção pode avisar o processador quando o estado muda. Esse será um tema de uma aula posterior. Primeira pergunta. Um botão envia informação ao microcontrolador. Do ponto de vista do microcontrolador, ele é entrada ou saída? A resposta é entrada. Segunda pergunta. Por que usamos um resistor pull-up ou pull-down? A resposta é para manter a entrada em um nível definido quando nenhum dispositivo está fornecendo um sinal. Terceira pergunta. PWM produz uma tensão analógica contínua no pino? Não, PWM é um sinal digital cuja largura de pulso controla o valor médio aplicado à carga. Nesta aula, acompanhamos o caminho entre o mundo físico e o firmware. Ler uma entrada, processar a informação e comandar uma saída. Na próxima aula, estudaremos sensores e atuadores e veremos como diferentes grandezas físicas entram nesse ciclo.